tem mais informação de momento para vocês aqui. Informação a respeito de Frederic Wassef, advogado de Jair Bolsonaro. E eu conto que ele vai poder acompanhar a extração e perícia de dados de 2 celulares do advogado que foram apreendidos pela Polícia Federal. Outra apuração do nosso produtor incansável, Eli Jonas Maia. Eu lembro que 4 celulares de Frederic Wassef foram apreendidos pela Polícia Federal. E aí conseguiram acessar os celulares e a nuvem de dados. Pois bem, a Raquel Landim conseguiu inclusive a informação de que dias depois Frederic Wassef foi a um shopping de São Paulo comprar um outro aparelho celular. Ele não gostou desse aparelho celular, voltou para reclamar inclusive e trocou por outro. E ele tem alegado que tem tido dificuldades de ter contato com os seus clientes, porque ele não é só advogado de Jair Bolsonaro, ele tem um rol de clientes que não conseguem falar com ele. Pois bem, a defesa de Frederic Wassef foi até o Supremo Tribunal Federal pedir acesso a esse celular, que ele acompanhe a extração de dados para que ele tenha acesso a esses 2 telefones celulares. Dos 4, pelo menos 2. E essa autorização para que ele acompanhe a perícia foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nessa decisão, Moraes afirma que faculta ao CF OAB, ou seja, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a indicação de advogado para acompanhar a análise do material extraído de 2 dos 4 celulares de Wassef, devendo a autoridade policial informar a data e horário da realização da análise do material extraído. Como eu disse, 4 foram apreendidos, mas a autorização foi de apenas 2, porque, segundo o advogado, esses 2 são telefones profissionais e não pessoais de Frederic Wassef. Os aparelhos estão no Instituto Nacional de Criminalística, no setor responsável por perícia. Cabe à Polícia Federal, segundo a decisão de Moraes, informar data e horário em que o Wassef e um advogado escolhido pela Ordem dos Advogados do Brasil poderão ir ao INC acompanhar o processo. A OAB informou que não foi notificada pela PF sobre quando isso vai acontecer. A CNN Brasil apurou com peritos que com essa extração a análise passa a ser em cima da cópia dos dados, já que o original é devolvido ao investigado. Em 13 de agosto, o Wassef foi alvo da PF, que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dele em São Paulo. Ele é apontado como participante do suposto esquema e como responsável por recomprar o relógio Rolex nos Estados Unidos, que havia sido vendido pelo coronel Mauro Cid. O Wassef nega ter feito parte de qualquer ato ilegal. É interessante a gente lembrar, em relação a Frederic Wassef, que havia uma expectativa do entorno de Jair Bolsonaro, não com mensagens no celular de Frederic Wassef, porque ele não se comunicava por mensagens com Jair Bolsonaro, era apenas por ligação, até para não deixar rastro. Mas a questão é o que ele teria falado a aliados ou a conhecidos de conversas que teve com Jair Bolsonaro. Gente, vamos chamar a nossa analista, Renata Agostini, está com a gente? Já a postos, Renata? Renata e Ju, são as meninas dessa vez. Renata, quero te ouvir sobre isso e para onde que a perícia desses celulares pode apontar. Lembrando que o Wassef foi envolvido nesse caso diretamente por ter sido flagrado e, inclusive, admitiu que foi ele quem recomprou o tal do Rolex vendido nos Estados Unidos. Olha, o que o celular de Frederic Wassef pode apontar é uma pergunta que assim, pode levar para tantos caminhos, porque, veja, não é à toa que os aliados de Jair Bolsonaro reclamaram tanto e reclamam até hoje da operação que acabou levando o celular do Mauro Cid, falam que foi aquela operação da fraude nos cartões de vacinação, e eles dizem que ali foi, na verdade, uma phishing expedition, né? Ou seja, uma forma de obter o celular dele para ampliar a investigação. Porque, de fato, quando os investigadores tiveram acesso às conversas do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, eles entenderam que eles estavam diante de vários outros possíveis delitos. E aí, nesse caso de Wassef, se aplica a mesma coisa. O Wassef, ele pode trazer informações sobre a atuação do entorno
entorno de Bolsonaro, que está na mira dos investigadores em diversas apurações, porque ele convive com a família Bolsonaro há muitos anos, ele atuou em diversas causas, ele, no caso específico, como Tainá muito bem lembrou, no caso específico das joias, ele esteve ali na operação de recompra, mas esse não é o único caso. Ele, em muitos momentos, foi acionado por Jair Bolsonaro ou pelo seu filho Flávio Bolsonaro, de quem o ASEF é muito próximo, para resolver problema. Desde lá de trás do caso de Fabrício Queiroz, né? Ele escondeu o Fabrício Queiroz quando ele estava sendo procurado da Justiça. Fabrício Queiroz, que era apontado como laranja, ele pelo Ministério Público, ele foi ex-assessor de Flávio Bolsonaro e de também Jair Bolsonaro, todo mundo lembra dessa história, mas só estou trazendo aqui para vocês que nos acompanham lembrarem assim, de quantos rolos o ASEF já esteve ali relacionado, tentando dar uma solução, um caminho de defesa ou de solução de problemas para o clã Bolsonaro. Eu lembrei da história estava rindo aqui você falando do esconderijo lá do Queiroz, o Rê, porque na época ele disse que o ASEF disse que não sabia como é que ele tinha entrado, né? E aí isso, enfim, gerou... memes na internet. Memes e tudo na internet, eu tô lembrando da repercussão da época. Memes variados.